Um, dois, três, gravando! Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Ronald, eu sou instrutor de trânsito litoral do Paraná. Estou aqui gravando esse vídeo para levar uma informação aí bastante importante para você que está se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação. Fazer aqui 10 questões possíveis de cair na tua prova. Para você que é inscrito no canal, hashtag Prof. Ronald Scremin no YouTube, obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho para chegar novas notificações. Deixa teu like, compartilhe e comente, tá bom? Vamos lá, o exercício número 1. Pode ser que caia na sua prova. Para você que fez a parte teórica, você lembra da aula do professor? Quando ele falou sobre esse assunto para os senhores? Leiam comigo lá no telão. Exercício número 1. Marque a alternativa. Percebam que o incorreto eu deixei em letra maiúscula, coloquei em negrito para você lembrar no dia da tua prova que a resposta que o exercício está querendo é a incorreta. São pré-requisitos ao candidato à habilitação. São pré-requisitos ao candidato à habilitação. Qual que é incorreto? Vamos ver? Letra A, ser maior de 18 anos. Letra B, saber ler e escrever. Letra C, possuir documento de identificação. Letra D, possuir cadastro de pessoa física, CPF. Lembram essa resposta? Outra dica para os senhores que estão vendo esse vídeo agora: durante a revisão, você pausa o vídeo e tenta relembrar da aula. Depois você aperta o play e vê se acertou a resposta. Então, em relação ao exercício número 1, a incorreta sobre os pré-requisitos para habilitação no Brasil, letra A, ser maior de 18 anos. Como assim? Vou explicar para os senhores. Segundo a nossa Constituição, nós temos a Constituição, que é a Lei Federal de 1988, né? Temos o Código de Trânsito Brasileiro, que é do dia 22 de janeiro de 1998. Então, a nossa Constituição é a lei maior do nosso país. Segundo a Constituição, o que significa ser penalmente imputado? O pré-requisito para habilitação segue o Código Penal. Não faz parte do Código de Trânsito Brasileiro o pré-requisito 18 anos. Por quê? Porque nem toda pessoa com 18 anos pode tirar a carteira de habilitação no Brasil. A pessoa, além dos 18 anos, ela tem que ser penalmente imputável. O que é ser penalmente imputável? Responder pelos seus atos criminalmente. Segundo o Código Penal, qual é a idade penal no nosso país? 18 anos. Por isso que o pessoal confunde que 18 anos é um pré-requisito do Código de Trânsito Brasileiro. Não. O Código de Trânsito Brasileiro diz que para tirar a carteira de habilitação, o pré-requisito é ser penalmente imputável. Nem toda pessoa com 18 anos no Brasil pode tirar a carteira e nem toda pessoa com 18 anos no Brasil pode ser presa. Por exemplo, quem no Brasil não consegue tirar a carteira de habilitação? Uma pessoa alienada mental. Uma pessoa com problemas mentais não consegue tirar a carteira de habilitação no Brasil. Se ela tiver uma síndrome de Down muito avançada, precisa de cuidados especiais, de pessoas para dar de vestir, de comer, né? Então, se uma pessoa que tem problemas mentais acaba cometendo um crime, por exemplo, tirando a vida de alguém, ela não vai presa. Por quê? Porque ela não responde pelos próprios atos. Outro exemplo de pessoa, por mais que tenha 18 anos, por
mais que ela tenha 20 anos, ela não vai conseguir tirar a carteira de habilitação no Brasil. O índio, ele que mora na aldeia, se acontece dele tirar a vida de alguém que está desmatando, né, a floresta, está destruindo a aldeia onde ele mora, está colocando em risco a família dele, se o índio tirar a vida de alguém, ele não vai preso. Quem responde pelo índio é a FUNAI. Agora, se o índio for morar na cidade, fizer o CPF, fizer o RG, aí sim ele consegue tirar a carteira de habilitação. Outro exemplo de pessoa, por mais que ela tenha 18 anos, ela não vai conseguir tirar a carteira de habilitação. Quem não sabe ler, quem não sabe escrever, tá bom? Então, 18 anos não é um pré-requisito para a habilitação. Agora, a letra B, saber ler e escrever? Sim, saber ler e escrever é um pré-requisito. Você tem que saber ler, você tem que saber escrever. Imagine, se cai um exercício desse na prova, a pessoa não sabe ler, como é que ela vai conseguir chegar numa resposta? Ela tem que saber ler. Levando em consideração que no dia do cadastro dos senhores, em uma autoescola, para dar entrada no processo de habilitação, você tem que escrever o seu nome no documento. Você escreve o seu nome, então você tem que saber ler e escrever. Não é pré-requisito, mas é importante saber interpretar os exercícios, né, pessoal? Sim ou não? Sim. Para você que está vendo esse vídeo agora, estamos no litoral do Paraná, em Paranaguá. O pessoal na sala de aula também fazendo a parte teórica e o pessoal em casa, através do tablet, notebook. Esse modelo se chama híbrido, que foi montado aqui no CFC Escremin há um pouco mais de 4 meses, em 2022. Letra C, possuir documento de identidade. Sim, possuir o documento de identidade ou a carteira de trabalho com foto, né, um documento com foto, para dar entrada no processo de habilitação. Tem que ter. Outro pré-requisito, possuir cadastro de pessoa física, o CPF. Sim, não é o cartão CPF, mas tem que ter o número CPF para dar entrada no processo de habilitação. Voltando ao exercício número 1, marque a alternativa incorreta. São pré-requisitos ao candidato à habilitação. A incorreta, ser maior de 18 anos. Vamos agora para o próximo slide. Aqui ainda, né? Agora, se cair esse tipo de exercício aqui, fica mais fácil responder. Não é verdade? Olha lá. Quais são os pré-requisitos para a habilitação? Letra A, ser feliz. Pô, é legal, né? Pessoal, você que está vendo esse vídeo agora, o que você deve estar pensando nessa primeira resposta? Boba ela, né? É assim que cai na tua prova. Bem assim mesmo, né? Para alguns exercícios, não precisa ter conhecimentos técnicos para responder. Ser feliz é legal, mas a pessoa que é mal-humorada, ela também consegue tirar a carteira de habilitação, sem problema nenhum. Não, esse aqui não é um pré-requisito para habilitação, não faz parte do Código de Trânsito Brasileiro. Letra B, ser penalmente imputável. Sim, o que significa ser penalmente imputável? É aquela pessoa que responde pelos seus atos. Saber ler e escrever. É importante saber ler e escrever. Possuir documento de identidade e CPF. No slide anterior, sobre os pré-requisitos para habilitação, 18 anos não é um pré-requisito, tem que ser penalmente imputável. Daí me perguntaram se eu poderia tirar a carteira de habilitação antes dos 18. Eu não sei se os senhores já ouviram falar do emancipado. Emancipado? Porque o emancipado, exemplo, os pais, donos de uma empresa, ficaram doentes, daí vão emancipar esse adolescente para que ele assine a documentação e responda pela empresa
civilmente. Se de repente esse adolescente cometer algum tipo de delito, ele só responde civilmente, criminalmente não, ele não vai preso. O emancipado, ele responde civilmente, criminalmente não. Criminalmente no Brasil, segundo a Constituição, é com 18 anos. Não faz parte do Código de Trânsito Brasileiro, pré-requisito para tirar carteira de habilitação, 18 anos. Agora, outro dia me falaram em sala de aula, os alunos, mas nos Estados Unidos pode tirar carteira de habilitação com 16 anos. Só que nos Estados Unidos, a pessoa que tira a carteira de habilitação com 16 anos, até que ele complete a maioridade, 18, ele tem que estar acompanhado de um adulto. Ele não pode ser encontrado em via pública dirigindo até a maioridade sozinho, senão ele é multado, ele perde a provisória, tá bom? Para os senhores que estão vendo esse vídeo agora, uma informação bastante importante. Já achamos a resposta desse exercício. Quais são os pré-requisitos para a habilitação? Letra B. Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identidade e CPF. Lembrando que o CPF é só um número, não precisa o cartão. Letra C. Segundo grau completo e boas notas. Eu não sei se os senhores já ouviram falar que seria obrigatório, é obrigatório, para dar entrada no processo de habilitação o segundo grau completo. Já ouviram falar isso? Seria obrigatório o segundo grau para tirar a carteira de habilitação? Não é obrigatório ter o segundo grau para tirar a carteira de habilitação. Não precisa comprovar primeiro grau, segundo grau, ensino superior, mestrado, não. Pré-requisito está aqui na letra C. Letra B, ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identidade e CPF. Letra D, todas estão corretas? Não, todas não. A correta é a letra B. Continuando com o vídeo de revisão, para os senhores que estão vendo agora, estão se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação. Aqui, ó, exercício número 2. Qual é o órgão máximo? Perceba que eu destaquei aqui máximo, para você lembrar no dia da tua prova o que o exercício está querendo. Normativo, consultivo e coordenador do SNT. Primeiro, o que significa essa palavra normativo? É um órgão que cria normas. Consultivo é um órgão que consulta os departamentos de trânsito. E coordenador é um órgão que coordena todos os departamentos de trânsito do SNT, Sistema Nacional de Trânsito. Qual é o órgão máximo? Normativo, consultivo e coordenador do SNT? Letra A, Senatran? Não. O Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito, é o órgão máximo executivo. E ele é que registra as habilitações e registra os veículos. Letra B, Detran. Não, o Detran é um órgão executivo, é um órgão que executa Departamento Estadual de Trânsito, a sede dos Detrans nas capitais dos estados. CETRAN. Não, o CETRAN é um órgão normativo, é um órgão consultivo, é sim um órgão coordenador, mas ele é estadual. E o exercício está perguntando qual é o máximo do sistema todo, né? Em âmbito federal, Brasil. Resposta certa do exercício número 2, letra D de dado, CONTRAN. O que significa a sigla CONTRAN? Conselho
Nacional de Trânsito. Como é uma revisão, uma dica para o pessoal que está aqui na sala de aula, para o pessoal que está em casa remotamente, para você que está vendo esse vídeo agora, toda a sigla do SNT, do Sistema Nacional de Trânsito, que deixar subentendido nas entrelinhas, que é em âmbito federal, nacional, Brasil, a sede será em Brasília. Se perguntar para os senhores, senhoras e senhoritas, onde é a sede do CONTRAN? Tem N de nacional? Isso, fica em Brasília. Toda a sigla, repetindo, que deixar subentendido nas entrelinhas, que é âmbito federal, Brasil, a sede será em Brasília. Então, exercício número 2, qual é o órgão máximo normativo que cria normas para o trânsito do Brasil todo? Consultivo, que consulta todos os departamentos de trânsito do Brasil, e coordenador, que coordena todos os departamentos de trânsito do Brasil. Em relação ao SNT, Sistema Nacional de Trânsito, resposta certa, letra D de dado. CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Agora o exercício número 3. Acompanhe comigo na leitura lá, pessoal. Número 3. Qual é o órgão do SNT responsável por estabelecer as câmaras temáticas? Percebam que eu destaquei aqui câmaras temáticas para você entender o que o exercício está querendo. O que são câmaras temáticas? São reuniões feitas com peritos em trânsito em Brasília. Em relação a esse exercício, qual é o órgão do SNT responsável por estabelecer as câmaras temáticas? Letra A, CONTRANDIF? Não. O que significa a sigla CONTRANDIF? Conselho de Trânsito, DIF, Distrito Federal. É em Brasília que localiza-se esse órgão. Letra B, CETRAN. É o CETRAN que estabelece as câmaras temáticas, Conselho Estadual de Trânsito? Não. Letra C, CONTRAN. Achamos no exercício número 3 a resposta certa, letra C, CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. DETRAN, não. Repetindo então para os senhores que estão vendo esse vídeo agora, para os senhores que estão em casa, para o pessoal que está aqui na sala de aula presencialmente, câmaras temáticas. Toda lei no Brasil de trânsito, quando existe a possibilidade de haver uma mudança, né, o CONTRAN é o órgão responsável por reunir em Brasília todos os peritos em trânsito para debater os temas relacionados a ele. Câmaras temáticas de temas. Quais são os temas? Trânsito. No dia 2 de... O Código atual, ele foi sancionado no dia 23 de setembro de 1997. Entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 1998, com 341 artigos, 20 capítulos, 17 vetados e um foi revogado pelo presidente da República. O número da lei, 9.401. Só que a primeira mudança drástica, sim, no Código de Trânsito Brasileiro, que tem um pouquinho mais de 24 anos, foi no dia 12 de abril de 2021. Mas no dia 2 de outubro de 2020, o que o Conselho Nacional fez? Emitiu nota para todos os departamentos de trânsito do Brasil,
para se reunir em Brasília para debater os temas. O Código de Trânsito atual sofreu 57 alterações. Toda lei, quando tem a possibilidade de mudança, ela precisa chegar a nós, né, por meio da internet, jornal, revista, por 6 meses, por 180 dias. A lei não pode simplesmente, né, mudar e no dia seguinte colocar em vigor. Ela tem um tempo de 180 dias. Então, no dia 2 de outubro de 2020, o CONTRAN estabeleceu as câmaras temáticas. O que são câmaras temáticas? Reuniões para debater temas, reuniões com técnicos, peritos em trânsito. Reuniu em Brasília no dia 2, essas alterações que foram colocadas em pauta no dia 2 de outubro de 2020, entrou em vigor no dia 12 de abril de 2021. A Lei 17.041 alterou o Código de Trânsito do dia que entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 1998, com 341 artigos. Então, no exercício número 3, ali em amarelo aqui no slide, o órgão responsável por estabelecer as câmaras temáticas, CONTRAN. Pode ser que caia na tua prova assim, ó. Qual é o órgão vinculado ao CONTRAN? Câmaras temáticas. As câmaras temáticas também está vinculada ao Conselho Nacional. Esse exercício vem caindo em prova dos Cinetrans, dos Detrans de todo o Brasil. Para você que está vendo esse vídeo agora, se preparando para a segunda etapa. Aqui no meio do slide, o exercício número 4, ó. Qual é o órgão normativo que cria normas, consultivo, que consulta os departamentos de trânsito, e coordenador do SNT, Sistema Nacional de Trânsito, com jurisdição em Brasília. Em Brasília. Aqui. Senatran? Não é o Senatran. Senatran significa o quê? Secretaria Nacional de Trânsito. Se é nacional, onde que é a sede dele? Em Brasília, né? No Distrito Federal. O Senatran é o órgão máximo executivo. Executivo. Esse aqui também é o órgão que registra as habilitações e registra os veículos. Ele não cria normas, não cria leis, ele não tem o poder de consultar os departamentos de trânsito, não. Ele é um órgão executivo. Ele não tem o poder de coordenar, ele executa. CONTRAN. O CONTRAN, sim, o CONTRAN é um órgão normativo, consultivo e coordenador. Mas ele é o máximo do sistema. Lembra no slide anterior? Nós vimos qual é o órgão máximo do sistema. É o CONTRAN, que cria normas para o Brasil todo. Mas o órgão máximo com jurisdição em Brasília não é o CONTRAN. CETRAN, em Brasília. O que significa a sigla CETRAN? Conselho Estadual de Trânsito. Se ele é um conselho estadual, não pode ser o de Brasília. Por quê? Porque Brasília não é um estado. Não é, pessoal? Brasília não é um estado. O que Brasília é no Brasil? A capital do nosso país, o Distrito Federal. Vamos ler novamente o exercício 4. Qual é o órgão normativo, consultivo e coordenador com jurisdição em Brasília? Resposta: DIF. DIF de Distrito Federal. Quer dizer então que para o Distrito Federal, para Brasília,
Brasília, o CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal, DIF, Distrito Federal, pode coordenar o trânsito em Brasília? Pode. Pode criar uma norma para Brasília? Pode. Pode consultar os departamentos de Brasília? De Brasília, sim. Né? Pode criar uma norma, uma lei, uma regra para o trânsito de Brasília? Pode. Repetindo o exercício, qual é o órgão normativo, consultivo e coordenador do SNT com jurisdição em Brasília? Só em Brasília? CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Pessoal, nós temos 3 órgãos do Sistema Nacional de Trânsito: normativo, consultivo e coordenador. Quais são os 3 órgãos normativos que criam normas, consultivos, que consulta departamentos, e coordenador, que coordena departamentos de trânsito? Quais são? CONTRAN, que é o máximo, CETRAN, que é para os estados, e CONTRANDIF, que é o de Brasília. Tá? Exercício número 4, resposta certa, CONTRANDIF. Próximo exercício. Relembrando, para você que está vendo esse vídeo agora, se inscreva lá no canal, hashtag Prof. Ronald Scremin. Tem alguns vídeos que vai ajudar você a alcançar o sucesso na segunda etapa do processo de habilitação. Exercício número 5. Qual é o órgão, olha lá, normativo, que cria normas, consultivo, que pode consultar os departamentos de trânsito, e coordenador estadual. Acredito eu que nos slides anteriores eu já dei até essa resposta, né? Letra A, DETRAN. Ele é um órgão executivo. O DETRAN não cria normas. Né? As funções do DETRAN: emitir documento, emplacar veículos, não é verdade? O processo de habilitação é feito no DETRAN. Quando você quer alterar a característica do veículo, você faz no DETRAN. Ele é um órgão executivo. SENATRAN também é um órgão executivo. Qual é o órgão que registra a habilitação? SENATRAN. Qual é o órgão que registra os veículos? SENATRAN. Qual é o órgão máximo executivo? SENATRAN. Onde é a sede do SENATRAN? Em Brasília, porque nacional. Letra C. Vamos ler novamente o exercício? Qual é o órgão normativo, consultivo e coordenador estadual? Letra C é o CONTRANDIF? Não. O CONTRANDIF é um órgão normativo, consultivo e coordenador de Brasília, DIF do Distrito Federal, e não dos estados, porque Brasília é a capital do nosso país. Então, no exercício número 5, resposta certa, letra D. O órgão máximo não. O órgão normativo, consultivo e coordenador estadual, CETRAN. O que significa a sigla CETRAN? Conselho Estadual de Trânsito. Onde é a sede do CETRAN? Nas capitais dos estados. Eu gostaria de saber do pessoal aqui na sala de aula, está tranquila a revisão? Tranquilo? Daqui a pouquinho a gente vai pausar para algumas considerações finais. Próximo slide, por favor. Hashtag Prof. Ronald Scremin. Podemos ir para o próximo. Exercício número 9. 6. É número 6, professor. Eita! É o número 6, professor. Então, se cair na prova dos senhores, essa seguinte questão aqui, ó. Qual é? Eu até já dei essa resposta, não é verdade? Você que está vendo esse vídeo agora, lembra desse exercício? Eu vou pedir para o pessoal da sala de aula ler aqui. Quem lembra, na hora que eu estava fazendo a revisão dos outros slides,
Qual é o órgão máximo executivo? Coloquei aqui, ó, em vermelho, né? Executivo. O que significa essa palavra executivo? É um órgão que executa algumas funções, alguns serviços, trabalhos. Qual é o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito? Letra A, JARE? Não, a JARE não é. Ele é um órgão executivo. A JARE é o único órgão do Sistema Nacional de Trânsito que vai julgar os recursos. Quando o condutor se sente injustiçado por uma infração de trânsito, é na JARE que você vai apresentar o recurso. Uma foto, uma testemunha, um vídeo, né? Em alguns municípios, a sede da JARE, ela pode ser na prefeitura. Em algumas cidades, em alguns municípios, a sede da JARE fica na guarda municipal, na sede da guarda municipal. Então, quando você emprestou o carro para alguém e esse alguém cometeu uma multa, o veículo está no teu nome, chegou a notificação hoje na tua casa, você terá 30 dias para apresentar esse motorista na JARE, para que a pontuação vá para a carteira dele. Se você não apresentar um motorista que eventualmente esteja com o teu carro, o carro que está no seu nome, se você não apresentá-lo na JARE em até 30 dias, você será responsabilizado pela infração. Então a letra A não é. B, DETRAN. Qual é, exercício número 6, qual é o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito? Do Sistema Nacional de Trânsito não é o DETRAN. Letra C, SENATRAN. O pessoal da sala de aula aqui já achou a resposta, hein? Para você que está se preparando para a segunda etapa, também conseguiu achar aqui a resposta? Exercício número 6. Qual é o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito? Letra C, SENATRAN. O que significa a sigla SENATRAN? Secretaria Nacional de Trânsito. Letra D, CONTRAN? Não. CONTRAN é o máximo normativo, consultivo e coordenador. É o CONTRAN que manda no sistema todo em relação ao trânsito. Agora, o que executa, o maior executivo, que coloca a mão na massa, SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito. Vamos para o exercício número 7. Esse exercício aqui eu também já falei. Para você que está vendo esse vídeo agora, pause o vídeo e tenta lembrar desse exercício. Qual é o órgão do Sistema Nacional de Trânsito SNT, responsável por registrar a CNH e os veículos? Todo motorista habilitado no Brasil, ele tem um número do registro, que é o RENASC. Para você que está anotando as informações e está vendo esse vídeo agora também, o que significa a sigla RENASC? R-E-N-A-C-H. Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Tá. Toda pessoa que dá entrada no processo de habilitação, quando você deu entrada no teu processo, gerou um número automaticamente. E esse número ficou registrado em Brasília. É um registro nacional. Quando você estiver passeando em outro estado, por exemplo, você está lá na Bahia, passeando de férias, de repente você parou em uma blitz. O agente policial baiano, ele consegue, através do número do registro, ele consegue saber de todo o teu histórico como aluno. Quando você deu entrada, se passou de primeira no psicotécnico, no exame de vista,
quantas aulas teóricas você fez, se você passou de primeira no teórico, quantas aulas práticas, vai estar tudo no teu registro. Todo condutor habilitado que cometeu uma infração de trânsito, que teve a carteira suspensa, cassada, a pessoa que já se envolveu em acidente grave, está tudo no registro do motorista. Então, o órgão que registra a CNH, vamos ver daqui a pouquinho nesse slide. E os veículos, toda a fábrica, toda a indústria automobilística, quando fabrica um automóvel, automaticamente gera um número e é informado a um órgão que a sede localiza-se em Brasília. Qual é o órgão que registra os veículos? É o número do RENAVAN. O que significa a sigla RENAVAN? Registro Nacional de Veículos Automotores. Quem registra os veículos? Vamos ver agora aqui no slide. Letra A, é o CONTRAN? Não, CONTRAN não registra nada. Letra B, SENATRAN? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim. Lendo o exercício número 7 novamente, qual é o órgão do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, responsável por registrar a CNH e os veículos? Achamos a resposta certa. Letra B, SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito, com sede em Brasília. Letra C, DETRAN? Não. Letra D, CETRAN? Também não. Resposta certa do exercício número 7. Letra B, SENATRAN. Vamos ao próximo slide. Exercício número 8. Só nesse mês, eu vi esse exercício na prova de alunos 5 vezes. Na prova de alguns alunos. O que acontecerá com a LADV do candidato a PPD que for encontrado dirigindo um veículo particular? Será? Olha só. Primeiro, vamos entender as letras ali que estão em vermelho. O que significa a sigla LADV? No final da página 8, né? Para você que é credenciado no nosso CFC, para você que é matriculado, abra aí na página 8, no final. O que significa LADV? Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. Essa licença, pessoal, ela será emitida para a terceira etapa, para as aulas práticas, tá bom? Para você que está se preparando, né, para a prova teórica, quando você passar no teórico, lembrando que a prova são 50 minutos, 30 questões, poderá errar 9. Tem que acertar 70%. Passou na prova, você vem na autoescola para marcar suas aulas práticas, com os horários que você que tiver disponível, que você vai poder fazer. Lembrando que a aula prática de carro, de moto, pode fazer qualquer horário. Se você puder fazer de manhã, você faz de manhã. Se puder fazer à tarde, faz à tarde. Se puder fazer à noite, você faz à noite. Quando você fala com a secretária para marcar a tua aula prática, ela vai emitir um documento. Essa é a LADV, a Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. Ela vem com o teu nome, ela vem o nome da autoescola que você está matriculado, ela vem a categoria pretendida ali escrita. Se você precisa utilizar óculos, ela vem escrito ali, uso obrigatório de lente ou óculos. Ela vem a data que você deu entrada no processo de habilitação, e nesse documento também vem o número do teu registro e do teu protocolo. Tem todas as tuas informações. Esse documento só é válido com outro que tenha foto, identidade ou carteira
de trabalho. Quando você iniciar as aulas práticas, se você esquecer esse documento em casa, a LADV, você não faz aula prática e também não faz o exame prático. Se você trouxer esse documento, mas esqueceu a identidade ou outro documento com foto, também não faz aula prática e também não faz exame prático. O que significa a sigla PPD? Permissão para dirigir. É o documento que os senhores estão tirando, válido em todo o território nacional, por um ano. Dirigindo, conduzindo um veículo automotor particular. Segundo esse exercício, número 8, nós entendemos que esse candidato encontrado, que for encontrado dirigindo, o que acontecerá com a sua LADV? A gente entende que ele já está na terceira etapa, concorda? Se ele já tem esse documento, ele já estará nas aulas práticas. Letra A. A LADV será o quê? Será o quê? Caçada 6 meses. Letra B. Recolhida 6 meses. Vocês leram aí? Letra C. Suspensa 6 meses. Letra D. Apreendida 6 meses. Olha só. Quando cai essa questão na prova do aluno, a pessoa lembra que acontece alguma coisa 6 meses. É fácil lembrar 6 meses, só que às vezes confunde, Caçada, recolhida, suspensa, apreendida. Eu vou dar uma dica para os senhores que estão vendo esse vídeo agora, para o pessoal que está aqui na sala de aula, o pessoal que está em casa remotamente, Essa dica que eu vou falar agora, eu aprendi com um professor que dá aula, que tem várias aulas na internet disponível, e ele aprendeu com uma aluna dele, online, e eu vou compartilhar com os senhores. Vamos ler novamente o exercício número 8. O que acontecerá com a LADV do candidato a PPD que for encontrado dirigindo um veículo particular? Será. Letra C. A resposta certa do exercício número 8, letra C. O documento LADV será suspenso 6 meses. Você que está vendo esse vídeo agora, lembra quando o professor falou o tempo que você tem para tirar a carteira? 1 ano, Você tem 12 meses, 365 dias para tentar tirar a tua carteira de habilitação. Quando você estiver na terceira etapa, na aula prática de moto, de carro, e você for encontrado dirigindo o teu carro, tua moto particular, ou do pai, da mãe, qualquer veículo, não sendo da autoescola, sem o acompanhamento de um instrutor credenciado, esse teu documento será suspenso 6 meses. Olha a dica que eu vou dar para vocês. Suspenso começa com a letra S. S e 6 com a letra S. Então, S. A LADV será suspensa 6 meses. Entenderam a dica? S de suspensa, 6, S de 6. Então, suspensa 6 meses. Imagina só, você está na 5ª aula prática, de repente é encontrado dirigindo um veículo particular, o teu processo de habilitação vai ser suspenso 6 meses, você volta depois de 6 meses na 6ª aula, então não vale o risco. Daí me perguntaram assim, professor, eu estou na aula teórica, eu não estou na terceira etapa, se eu for encontrado agora dirigindo, acontece alguma coisa com o meu processo de habilitação? Não acontece nada com o teu processo de habilitação, você só será preso. Ou
só isso? Só será preso. Porque dirigir sem habilitação é um crime de trânsito, tá bom? Lembrando que sobre crimes de trânsito tem uma aula gravada no canal #ProfRonaldScremin. Lembrando que crimes de trânsito é do artigo 302 até o 312. Nem toda infração de trânsito é um crime, mas todo crime é uma infração de trânsito. Quando falamos de crime, é a situação que leva a pessoa à cadeia, à delegacia de trânsito. Então, o que acontecerá com a LADV do candidato que for encontrado dirigindo um veículo particular? Suspenso 6 meses. Resposta certa do exercício número 8, letra C, suspenso 6 meses. Próximo slide. Exercício número 9. Quantas aulas teóricas são obrigatórias no curso de legislação? Sem muitas delongas, né, pessoal? A resposta certa no número 9, letra D de dado, 45 horas aulas. Não é a letra A, 30 horas aula, letra B, 40 horas aula, não, letra C, 50 horas aulas, não. É no mínimo, para você ser liberado para a prova teórica, você tem que concluir no mínimo 45 horas aulas. Eu posso fazer 50? Pode. Eu posso fazer 60? Pode. Mas a legislação de trânsito no Brasil diz, no CTB, Código de Trânsito Brasileiro, que é no mínimo 45 horas aulas. Resposta certa do exercício número 9, letra D, 45 horas aulas teóricas. Próximo slide e último slide de hoje. Lembrando o canal CFC Digital, #ProfRonaldScremin, exercício número 10. Condutores habilitados no Brasil menores de 50 anos renovará a CNH de quanto em quanto tempo? Antes do dia 12 de abril, as pessoas até 65 anos de idade renovavam a carteira de habilitação de 5 em 5 anos. Depois dos 65, renovava a habilitação de 3 em 3 anos. Esse tempo de renovação entrou em vigor em 98 até o dia 12 de abril de 2021. Hoje mudou. Menores de 50 anos vai renovar a carteira de habilitação. Vamos ver aqui no exercício. Letra A, de 5 em 5 anos? Não. Acharam aí no manual também? Letra B, de 30 em 30 anos? Imagine, a cada 30 anos, renovar exame de vista? Renovar o psicotécnico? Não. Letra C, 10 em 10 anos, né? Para você que teve aula teórica, lembrou desse exercício? Lembrou dessa questão que o professor abordou em sala de aula? Isso. Resposta certa do exercício número 10. Letra C, 10 em 10 anos. Letra D, 2 em 2 anos? Não. Pessoal, lembrando que o que se renova não é a carteira de habilitação. A carteira é a mesma. O que vai renovar os exames de aptidão física e mental. O exame de vista e o psicotécnico. Então, no dia 12 de abril de 2021, a Lei 17.041 alterou essa regra. Hoje, no Brasil, condutores menores de 50 anos renovará a CNH de 10 em 10 anos. Condutores habilitados no Brasil de 50 a 70 anos renovará de 5 em 5 anos. Maiores de 70 anos renovará de 3 em 3 anos. Claro que tem algumas situações específicas que pode, de repente, o perito médico... Pode ser que, de repente, o perito médico rebaixe o tempo de renovação. Exemplo, eu tenho uma tia que sofreu um acidente de trânsito e ela ficou cega em uma das visões, perdeu a visão esquerda, se eu não me engano.
Hoje ela é uma motorista monocular. Já me perguntaram se a pessoa que enxerga com um olho só, se ele consegue tirar a carteira de habilitação. Sim, ele consegue tirar a carteira de habilitação. Só que o perito examinador diminuiu o tempo de renovação dela. Ou também já aconteceu casos da pessoa ter o processo de habilitação cancelado. Eu tenho um aluno que eu dei aula teórica, eu dei aula prática, mas eu não ouvia há mais ou menos uns 10 anos. Esse ano, 2022, eu vi esse rapaz ali no bairro onde eu moro, ele sem os 2 braços. Ele não consegue mais renovar a carteira de habilitação, né? Então ele não tira mais a carteira de habilitação. Também tem um caso que aconteceu de uma pessoa que foi renovar e não enxergou nada, para perto, para longe, cores, números, letras. Ele descobriu que estava com a catarata. Mesmo com a cirurgia, ele continuou não enxergando nada. Então, na hora que ele foi fazer o exame de vista, ele perdeu todas as categorias de habilitações. Enfim, né? Entretanto, para a tua prova, menores de 50 anos renovará a CNH de 10 em 10 anos, de 50 a 70 anos renovará 5 em 5 anos, pessoas com 70 anos ou mais renovará de 3 em 3 anos. Para você que está vendo esse vídeo agora, obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. De Paranaguá pro mundo! Valeu!